Muito bom dia para vocês. Tudo bem? Como vocês estão? Hoje no nosso bate-papo nós vamos aprender sobre os tipos de obsessão. Nos últimos vídeos nós conversamos por um período longo, que foram 2 palestras, 2 lives referente aos obsessores, como fechar a porta e o porquê nós abrimos a porta. O porquê os obsessores entram na nossa vida e por onde esses obsessores entram. Vale lembrar, quando falamos de obsessor, são espíritos que por algum motivo não nos querem bem, tá? Ou espíritos que estão agindo de forma errada com a gente, muitas vezes sem nem se tocar que estão fazendo dessa forma. Nós aprendemos como nos fechar, como nos blindar e nós aprendemos quais são as brechas que nós damos para que esses espíritos entrem na nossa vida. Eu convido vocês a ficarem mais 20 minutinhos comigo agora para a gente aprender o tipo dessas obsessões e continuar o nosso aprendizado para que nós não fiquemos mais vulneráveis a esses espíritos. Mas antes de tudo, eu gostaria de pedir a vocês, quem se sentir à vontade, para fechar os olhos e vamos puxar uma prece. Uma prece agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, por ter nos permitido mais um dia de vida aqui no plano terrestre. Vamos agradecer o sol, a chuva que cai de vez em quando, o frio que está chegando. E vamos pedir ao Mestre Jesus para que nos ensine sempre a agradecer e nunca reclamar. Vamos agradecer as oportunidades de crescimento. Vamos agradecer os nossos problemas e pedir sempre sabedoria, força e coragem para nós possamos ultrapassar esses problemas. Vamos pedir à nossa mãe que esteja sempre ao nosso lado, nos oferecendo aquele abraço gostoso, aquele beijo na testa. E vamos agradecer ao nosso mentor, ao nosso anjo protetor, que nunca nos abandona, para que ele esteja do nosso lado agora, abrindo a nossa mente, para que nós consigamos absorver as palavras deste bate-papo e praticá-las no dia a dia. E com a oração do Pai Nosso, a gente inicia mais um estudo de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos abrir os olhos novamente. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam dispostos para mais um dia de estudos. Então hoje, pessoal, nós vamos falar das obsessões, dos tipos e dos graus dessa obsessão. Nós já estamos preparados para conversar sobre elas. Se vocês não assistiram às outras lives, os outros estudos, eles estão gravados aqui no canal. Volta um pouquinho, assiste os 2 últimos, que é referente às portas que deixamos abertas para os obsessores entrarem. E como nós podemos nos blindar para que os espíritos obsessores não entrem em nossa morada, tá? O que vale dizer para a gente iniciar esse estudo de hoje é: quando nós falamos de espíritos obsessores, nós logo pensamos em um espírito desencarnado que talvez esteja numa região de umbral, né, numa região
triste do plano espiritual. Nós imaginamos um espírito muito provavelmente com um coração ruim, querendo nos fazer mal a todo instante. E na verdade a gente precisa desmistificar isso da nossa mente. Não é dessa forma que funciona. Quando a gente fala em obsessor, eu digo que são espíritos. E se eu disser para vocês que esse obsessor ele pode estar tanto encarnado quanto desencarnado, vocês vão entender logo mais. Porque nós somos espíritos, porém somos espíritos encarnados. E existem os espíritos desencarnados, que são as pessoas, os espíritos das pessoas que já faleceram, que já fizeram a passagem, né? Como nós já vimos nos estudos anteriores. Então, hoje nós vamos desmembrar um pouquinho mais do que é o quê. Muito provavelmente esse estudo não dê para terminar no dia de hoje. Porém, nós já temos lives agendadas, uma por mês. Muito provavelmente sempre na primeira semana de cada mês. Então, nós vamos iniciar hoje dizendo quais são os tipos de obsessão. Vou desmembrar 2 ou 3 tipos nessa live de hoje, para que consigamos finalizar esse assunto de vez e poder entrar num novo assunto no próximo estudo, provavelmente no começo de junho, tá? Então, a obsessão, ela comporta vários tipos de expressão, em cujos limites nem sempre é possível estabelecer uma linha divisória. Isso disse Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então a gente vai conhecer quais são os tipos de obsessão, todos eles. Existe a obsessão de encarnado para encarnado, ou seja, de uma pessoa viva para uma pessoa viva. Nós vamos começar por ela já já. Existe a obsessão de desencarnado para desencarnado, ou seja, de uma pessoa que já fez a passagem, de uma pessoa falecida, para o próprio desencarnado, ou seja, entre dois espíritos que já faleceram, que já não estão mais no corpo físico. Existe a obsessão de encarnado para desencarnado, isso mesmo, a obsessão nossa para com aqueles que já se foram, para aqueles que já fizeram a passagem. A obsessão de desencarnado para encarnado, que foi o tipo que nós focamos nos últimos estudos, que são aquelas obsessões de espíritos que já fizeram a passagem para conosco, que ainda estamos aqui na Terra, deixando aí nossas janelas abertas. Existe a obsessão recíproca, tanto do encarnado quanto do desencarnado, ambos se obsidiando, tá? Existe a auto-obsessão. O que é auto-obsessão? Você, eu, se auto-obsidiar. Nós vamos ver cada um desses pontos a partir de agora, tá? Provavelmente, pela complexidade, nós não consigamos analisar todos hoje. Mas eu prometo para vocês que no próximo estudo nós vamos finalizar esse assunto, tá bom? Então, pessoal, eu gostaria de voltar um pouquinho só para quem não assistiu o último estudo, onde dissemos o seguinte, que as obsessões entram em nossa vida porque nós deixamos algumas portas abertas, né? Por exemplo, a porta da tristeza, a porta do orgulho, a porta do egoísmo, a porta da raiva, do ódio, do ciúme, da inveja, que são sentimentos que não foram ensinados pelo Mestre Jesus. E a partir do momento que nós estamos com estes sentimentos dentro de nós, deixamos essas portas abertas dentro de nós abrimos pontos para que os espíritos obsessores também entrem.
Lembra que lá atrás nós já aprendemos que tudo é vibração, né? Se você está feliz, se você está alegre, se você é grato pelo seu dia, a sua vibração está aqui. Ó. Imagina aquelas ondas do rádio. A sua vibração está aqui. Se você está triste, se você está melancólico, se você está com raiva de alguém, se você está com ciúme daqueles doentios, a sua vibração que está aqui, ela faz isso. Ela cai. E quando ela cai, aqui embaixo você começa a vibrar em uma onda tão baixa que aquele espírito que também está vibrando numa onda baixa, por conta de vício, por conta de tristeza, por estar em uma região do plano espiritual que não é boa, ele encontra a sua vibração. E é onde você abre a porta para que ele anexe na sua vida. E começa a atrapalhar, mesmo que involuntariamente. Tá? Isso precisa ficar bem claro. Existem aqueles espíritos que estão ali atrapalhando, porque pelo simples prazer de atrapalhar. Existem aqueles espíritos que estão ali atrapalhando sem nem saberem que estão atrapalhando, porque você estava na vibração dele. Então para ele está tudo bem, tudo maravilha. Você entende? Então, esse conceito é preciso deixar claro, tá? Esse conceito é preciso deixar claro. Então, mas a gente vai começar com a obsessão de encarnado para encarnado. Ou seja, de uma pessoa viva para uma pessoa viva. Existe essa obsessão, porque nós somos espíritos. Então é uma obsessão que existe, tá? Como acontece isso? Pessoas obsidiando pessoas. Isso existe em grande número na Terra. Esse domínio, essa obsessão, ela se mascara, sabe por qual nome? Pelo nome da paixão, pelo nome do desejo, pelo nome do poder, pelo nome do ódio e até vestindo uma roupa chamada de amor, sendo que a pessoa ainda não conheceu o real significado dessa palavra. Então, vamos exemplificar como é essa obsessão da pessoa viva para a pessoa viva. Por exemplo, o marido que limita a liberdade da esposa, mantendo-a sob o jugo da sua vontade. Ou a mulher que tiraniza o companheiro, com ciúme, por exemplo, que ele se encontre com membros até da própria família. Ou aqueles que, em nome da amizade, influenciam o outro, por eu ser mais seu amigo do que outro. Então, vamos imaginar o caso clássico, né? Que estampa as mídias sociais aí, que estampa as mídias televisivas. O marido que mantém a esposa sobre as rédeas dele, não permitindo que ela saia, não permitindo que ela trabalhe fora de casa, não permitindo que ela use roupas curtas, não permitindo que ela saia com as amigas. Olha a obsessão que ele está causando nesta mulher. Eu falo marido e mulher, mas também pode ser o contrário, tá, pessoal? Pode ser a mulher fazendo isso com o homem. E existe muito disso daí, tá? Ou então dois companheiros, duas companheiras. Existe aos montes. O que eu quero exemplificar para vocês é a obsessão dentro do relacionamento. Então, voltando ao nosso clássico exemplo, o marido obsidiando a esposa. A esposa quer sair, mesmo com ele, com a roupa um pouco mais curta, mostrando um pouquinho mais do corpo, ele não deixa, faz ela trocar. Aí o que ela faz? Para não discutir, muitas vezes vai e troca. A esposa quer trabalhar para ajudar nas contas da casa, porque na casa muitas vezes só ele trabalha.
E ele não deixa. Não. Lugar da mulher é cuidando em casa, de casa, cuidando dos filhos. Aí o que ela faz? Ela cata e fica e vira uma dona de casa, lavando roupa, limpando o chão, lavando janela, fazendo comida. A esposa quer sair para encontrar com umas amigas que faz tempo que não vê, e ele diz: não, se quiser chame a sua amiga aqui dentro de casa, porque eu estou aqui também. Para que tem que se encontrar lá fora? Então, pessoal, esses casos clássicos são causados pelo ciúme exacerbado, são causados pelo orgulho, né, exacerbado. Por exemplo, para que ela vai trabalhar se sou eu o homem da casa? Ainda existem pessoas que pensam dessa forma. E isso é chamado obsessão. É a obsessão do encarnado para o encarnado. Essa moça, essa esposa, essa mãe de família que aceita essa obsessão, o que vai acontecer com ela? Ela vai perdendo aos poucos a identidade dela. Ela vai deixando de ser quem ela é. Por quê? Porque ela vai cedendo, cada vez mais cedendo aos caprichos do marido. Vai chegar uma hora que ela mesma não vai se reconhecer, porque ela permitiu a entrada do pensamento obsessivo. Ela baixou a vibração dela. Pessoal, lembra que nós conversamos? Todos nós somos espíritos, encarnados ou desencarnados. E todos nós temos o poder de influenciar pelo pensamento. E ela permitiu que o pensamento do marido a influenciasse. E muitas vezes ela sofre uma obsessão silenciosa. Muitas vezes essa mulher já está até em depressão e não sabe que está em depressão, porque para ela é normal a vida que ela leva. Para ela é tudo bem, porque ela acostumou-se a viver daquela forma. Então nós precisamos ficar sempre atentos às obsessões de encarnado para encarnado. Um outro exemplo clássico. A mãe que tem um filho menor de idade, muitas vezes, que tem aquele excesso de proteção com o filho. Você não vai na escola sozinho, você não vai sair com seus amiguinhos sozinho, você não vai namorar, você não vai ao shopping, você vai entrar às 5 horas da tarde, não pode brincar na rua, só pode brincar no quintal de casa. Ah, minha madrinha vai me levar para o parque. Não, não vai, só vai se eu for. Ah, eu quero usar uma camiseta azul. Não, você vai usar vermelha porque azul não está usando mais. Essa é a obsessão de mãe para o filho. Ah, Willy, mas não é um cuidado? Não é uma educação? Não. O cuidado é, filho, cuidado para atravessar a rua quando você for para o shopping. Filho, quando você voltar da escola, volta rápido, não pega o celular, porque estão roubando bastante. Isso é o cuidado. Vai com a sua madrinha? Cuidado. Pega na mão dela para atravessar a rua. Isso é o cuidado. A partir do momento que a gente quer impor até a roupa que os nossos filhos vão usar, sendo que eles já são grandinhos para escolher a própria roupa, isso é a mesma coisa de querer que eles vivam a nossa vida. Sabe por que a mãe quer que ele use vermelho e não azul? Porque ela gosta do vermelho. Sabe por que ela quer que ele use calça e não bermuda? Não é porque está frio. Porque ela gosta de vê-lo de calça e não gosta de vê-lo de bermuda. Isso são pais que colocam os filhos numa redoma de vidro, impedindo que os filhos vivam a vida. Querem que os filhos vivam as vidas dos pais. E isso é uma obsessão. Os filhos, muitas vezes, foram criados dessa forma e já estão tão acostumados que permitem essa obsessão. E lá na frente viram adolescentes rebeldes. Lá na frente viram adultos frustrados. Porque não puderam fazer na infância
coisas de criança, porque a mãe ou o pai não permitiu. Vocês entendem como existe aos montes obsessão de encarnado para encarnado? Então, quando a gente pensa em obsessão espiritual, não é somente de desencarnado conosco. Esse é o primeiro dos tipos de obsessão. Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram gravar? Então guarda. Guarda esse tipo de obsessão que a gente vai voltar nele lá no final do estudo, na próxima live. O segundo tipo de obsessão é a obsessão de desencarnado para desencarnado. Ou seja, o espírito que já fez a passagem para com o espírito que já fez a passagem. São espíritos que obsidiam espíritos, desencarnados que dominam outros desencarnados. São expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. Espíritos endividados e compromissados entre si através de associações tenebrosas de idêntico padrão vibratório, se aglomeram em certas regiões, obedecendo à sintonia da lei da atração. Como é isso, pessoal? Vamos voltar mais uma vez no nosso estudo passado. Nós vimos que aqueles obsessores pegam a gente, muitas vezes por dívidas do passado. Como? Vamos sempre lembrar que nós temos e tivemos e vamos ter outras vidas além dessa. E graças ao véu do esquecimento que Deus nos proporciona, eu não lembro quem eu fui em uma outra vida. E provavelmente na próxima vida eu não vou lembrar de quem eu fui nessa. Mas na outra vida passada, provavelmente, ou muito provavelmente, eu tinha algumas pessoas que não gostavam de mim. Ou pessoas que eu fiz um mal, querendo ou não, eu não sei, eu não me lembro. Essas pessoas, muitas vezes fizeram a passagem antes de mim, mas aquele sentimento de mágoa ficou nessas pessoas. E eles vão fazer o quê? Eles vão vir até mim assim que eu abrir a porta, que eu baixar a minha vibração, para atrapalhar minha vida nessa terra, nessa vida. Vocês entendem? A gente precisa entender que as Maria, os João, os Willis, as Tatianas, os Romeus, os Carlos vão continuar a ser as mesmas pessoas quando morrerem. O Will vai continuar sendo o Will quando morrer. Eu só não vou estar com o corpo físico, mas eu vou estar com o corpo fluídico, com os mesmos pensamentos, com o mesmo conhecimento, com as mesmas mágoas, com os mesmos vícios. Então, vamos pegar um caso clássico. Digamos que eu não goste de alguém nesta vida. Um caso clássico de obsessão de desencarnado para desencarnado. Eu não gosto de alguém nessa vida. Tem alguém que me fez muito, muito, muito mal. E eu tenho raiva, eu tenho ódio daquela pessoa, eu tenho um sentimento de vingança. Não é o que acontece, tá? Mas é um exemplo. Tenho um sentimento de vingança e infelizmente eu faço a minha passagem espiritual. Morri. Fui lá para o plano espiritual. Quando chegar o momento da passagem dessa outra pessoa, que ele morrer e também for para o plano espiritual, talvez eu já tenha um certo tempo lá no plano espiritual, onde eu já consegui angariar amizades do mesmo padrão vibratório que o meu. Eu já consegui regiões para morar, regiões para dominar. E quando essa pessoa chega lá, o que eu vou fazer? Eu vou até ela, tirar satisfações do que aconteceu nessa vida enquanto estávamos encarnados e muito provavelmente eu vou colocar minha vingança em prática. Ou vou escravizar essa pessoa lá em cima, ou vou atormentar essa pessoa lá em cima. E a pessoa que chegou lá, já com a cabeça toda torta porque fez uma passagem,
ainda vai ter que lidar com a obsessão de alguém que não gostava dela aqui na Terra. Vocês entendem? Essa é a obsessão do desencarnado para o desencarnado. Duas pessoas que já fizeram a passagem, mas que nutriam um ódio ou algum sentimento baixo aqui na Terra, e lá em cima voltam a se reencontrar, um atazanando o outro. Vocês entendem como é complicado essa questão? Vocês conseguem entender a máxima de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo? Para que nós para a gente não nutrir ódio, não nutrir raiva, não nutrir mágoa, não nutrir sentimento de vingança. O poder do perdão. Aquele que você tiver que perdoar, perdoe aqui na Terra. Para que quando você faça a passagem, isso não vire um problema para você lá em cima e nem para a pessoa. A gente não deve nutrir mágoa, não deve nutrir ódio. Poxa, Will, como é difícil perdoar alguém. É difícil. E mais difícil ainda é quando a gente ainda não tem claro na nossa mente que o perdão é divino. Por quê? Porque quando a gente pensar em perdoar alguém, o nosso orgulho vai gritar aqui dentro. Você vai perdoar? Você vai ficar sendo feito de besta para aquela pessoa só para ela fazer você de besta de novo? Aí a gente deixa o orgulho falar mais forte e a gente não perdoa. E prefere nutrir aquele sentimento de mágoa, de ódio. E quando nós estivermos lá, eu falo lá em cima, né? Quando a gente estivermos no outro plano, a coisa vai ser feia. Porque esse sentimento de ódio ele vai aumentar ainda mais, porque provavelmente a pessoa ainda vai estar aqui e a gente não vai poder fazer muita coisa. E quando a pessoa passar lá para cima, aí a confusão vai estar armada. Aí vai ser um obsidiando o outro. Vocês entendem? É muito complicada. Essa obsessão de desencarnado para desencarnado é o tipo de obsessão que nós precisamos matar ela antes que ela exista aqui na Terra. E como a gente faz isso? Através do perdão. Ou perdoando, ou pedindo perdão para as coisas que nós fizemos com os outros. Então, pessoal, nós já vimos dois tipos de obsessão. De encarnado para encarnado, que demos exemplos, e a obsessão de desencarnado para desencarnado. A doutrina espírita é clara quando Jesus resume 10 mandamentos em 2. Amar a Deus, vosso Criador, e amar ao próximo como a ti mesmo. Se nós tivermos dentro da nossa cabeça esses dois pensamentos, esses dois mandamentos, nós vamos conseguir perdoar e nós vamos ser perdoados. Sabe por quê? Porque o outro também vai estar dentro da cabeça dele esse pensamento. Se nós amarmos ao próximo como eu me amo, não vai existir mais maldade nesse mundo. O dia que eu amar vocês que estão assistindo esse estudo, da maneira que eu me amo, não vai mais existir maldade nesse mundo. Pensem nisso. E fica essa reflexão para o próximo estudo. No próximo estudo, nós vamos entender sobre a obsessão do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado e a auto-obsessão, para finalizar esse estudo. Pessoal, se vocês gostam desse tema, se vocês estão entendendo esse tema, deixa um joinha aqui embaixo, um curtir, um coração, qualquer coisa. Se surgir qualquer dúvida, escreve aqui embaixo nos comentários também as dúvidas, para no próximo estudo a gente já iniciar tirando essas dúvidas. Tá bom? Eu agradeço muito vocês terem ficado comigo nessa meia hora. E eu convido vocês novamente para fechar os olhos, deixar do lado de fora da cabeça todo o pensamento negativo, toda mágoa, todo rancor,
toda tristeza e toda preocupação. Vamos chamar o nosso Mestre Jesus. Vamos imaginar o Mestre Jesus caminhando até nós agora. E vamos depositar toda essa preocupação com os nossos problemas nas mãos dele. E dizer: Mestre, me ajude com essas preocupações. Caminhe ao meu lado. Me dite o caminho a seguir para que eu consiga superar todas essas dificuldades. Senhor, me livre das mágoas, dos sentimentos de rancor, dos ressentimentos. Me faça perdoar aquele que me fez mal. E me faça ter coragem de pedir perdão àquele no qual eu fiz mal. E nesse momento, vamos emanar energias de gratidão para todo o plano espiritual que nos suporta todos os dias da semana, que nos dá suporte, que pega na nossa mão nos momentos mais difíceis e que nos fazem caminhar. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por nós fazermos parte deste movimento, desse planeta tão maravilhoso. E vamos agradecer a nossa Mãe Santíssima por nos defender como filhos perante de Deus. E é com a oração de Nossa Senhora que nós vamos finalizar mais um estudo de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nós, rogai por nós, os filhos pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Nossa Senhora. Vamos abrir os olhos, todos bem. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham ficado comigo. Manda esse estudo para aquela pessoa que talvez não seja do mesmo centro espírita, mas que precisa escutar sobre esses últimos 3 estudos que nós estamos fazendo, que vai ser finalizado o estudo na próxima live. Manda para essas pessoas, compartilha com seus amigos que precisam ouvir e precisam entender como se dá essas obsessões, o que fazer para que nós consigamos nos blindar contra elas. E eu desejo para vocês uma ótima semana. Muito obrigado por estarem comigo e até a próxima.